Candidata Lívia, por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Lívia Lazaneu, sou limeirense, arquiteta e urbanista e servidora municipal. Eu fiz alguns apontamentos aqui, eu quero compartilhar com vocês, então a minha fala não vai ser somente com relação à sua pergunta, porque eu acredito que existem coisas muito importantes para a gente debater enquanto sociedade, né, que não estão citadas na carta, mas que as igrejas evangélicas de Limeira podem e devem, estão convidadas para a minha gestão, para a gente dialogar constantemente, não só na época de eleição. Então, existem questões que, para mim, são fundamentais, enquanto mulher, enquanto feminista, e eu acho que existem alguns pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Então, vou começar citando um trecho da Bíblia, que me foi dito por um munícipe enquanto eu prestava atendimento, quando eu era arquiteta da Secretaria de Urbanismo, atualmente estou na Secretaria de Habitação, sou servidora municipal há 9 anos. Eu vou citar Tito, capítulo 2, versículo 8, que é: linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu vou discordar de algumas coisas que estão aqui, mas é com o maior respeito. Eu agradeço o convite de vocês e acho muito importante que vocês tenham tido essa iniciativa. Vocês trazem muitas questões, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler, eu acredito que esteja disponível nas redes sociais. Vocês trazem muitas questões com relação à saúde, né? E com relação à drogadição. Nós temos visões muito distintas com relação a esse assunto. O meu partido, ele tem outras posturas, eu sou do PSOL, com muito orgulho, e tem outras posturas com relação à drogadição. Então, por exemplo, a internação compulsória, a gente é radicalmente contra. A gente entende que isso é uma questão de saúde pública e existem muitas outras formas disso ser feito, e é assim que a gente vai fazer. Também acho que não é à toa que vocês podem ver que eu estou aqui de rosa e azul. Eu acho que a gente não deve ter políticas que limitem a participação das mulheres em todos os espaços. O lugar de mulher é onde ela quiser. Tá? E eu tenho encontrado, ao longo dos meus anos, como militante das mulheres, das causas das mulheres, muitos relatos da igreja acobertando violência contra a mulher. Isso, para mim, é inconcebível e eu conto com a ajuda de vocês para resolver essa situação. Eu tenho amigas pessoais que foram namoradas por 7 anos, casadas por 7 anos com pessoas que ameaçavam de morte diariamente. E o que a igreja dela dizia é que ela devia continuar casada com aquela pessoa. Eu discordo radicalmente disso. E, aliás, eu me identifico muito com Cristo, porque Cristo é revolucionário. Cristo não é conservador. Cristo é revolucionário. Eu digo não digo foi, porque eu acredito que os ensinamentos dele continuam até hoje. Eles continuam e vão continuar para sempre. Eu sou agnóstica, não vou aqui dizer que sou de outra religião. Eu tive uma criação católica, uma parte da família é ateia. Meu avô era ateu, meu pai é ateu, minha mãe é católica. Então, eu frequentei durante um tempo a igreja presbiteriana. Eu sou agnóstica e o pastor Henrique Vieira, que é um pastor que eu acompanho muito, gosto muito do que ele fala, recomendo que todos acompanhem. Ele traz a diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? Inclusive, a espiritualidade, ele e tanto o padre Fábio de Mello, também da Igreja Católica, citou recentemente, depois de uma encíclica do Papa, que em algumas religiões, Deus é um vento com o nome de mulher. Então, para mim, vou citar algumas coisas que a gente precisa. A intolerância religiosa. A gente precisa combater a intolerância religiosa, porque todos têm o direito de crer e de não crer. Então, conto com vocês para também a gente respeitar as demais religiões. Com relação à saúde mental, né, conto com o apoio de vocês. Vou citar aqui vocês falaram de música, que linda a Adriana se apresentando. Deus é todo mundo sorrindo junto. Essa frase é dos compositores Mário Nascimento e Gustavo Aguiar, e é nisso que eu acredito, na pluralidade que faz parte da nossa sociedade. A nossa cidade de Limeira não é formada só por evangélicos, mas os evangélicos têm um papel fundamental para combater as desigualdades, porque o maior problema do Brasil não é a corrupção, o maior problema do Brasil é a desigualdade social. Então, eu conto com vocês, né? Está acabando? Então, só para falar que a prefeitura não é uma empresa, a prefeitura tem fins diferentes.
Nosso objetivo não é o lucro, tá? Então, você está no finalzinho, Jordana Menezes, se quer paz, amém. Bom, sobrou um nome e um tema, candidata Lívia. O tema é saúde. E eu vou conceder mais 1 minuto além do seu tema, ok? 1 minuto. Porque eu citei o seu nome numa consideração que eu fiz, eu acho justo. Então, além dos 2 minutos, você tem 1 minuto para considerar. Eu queria começar dizendo que eu fiquei muito feliz com a explanação do pastor Anselmo, principalmente porque ele disse que são dúzias de casos, como esse tão grave que ele citou, inclusive comparando a um animal prestes a ser sacrificado, né? E quem é o dono deste animal? O dono deste animal é o poder público, tá? Então, eu quero, apesar de não ter assinado a carta, eu quero contar com o seu apoio, pastor Anselmo, pela sua imensa experiência no combate à drogadição e aos problemas que isso traz para a sociedade. Então, apesar de eu não ter assinado a carta, eu quero o seu apoio e a sua experiência para isso. E se você diz que você é um baixinho enjoado, eu também sou uma baixinha enjoada, né? E eu quero dizer uma coisa. Então, dúzias de casos, né? A gente tem quantas mulheres que estão convivendo com seus agressores? Quantas pessoas LGBTs prestes a cometer suicídio por conta de não serem bem aceitas nas suas igrejas? Isso não está citado na carta. E, para mim, isso é uma questão fundamental. Tá? A questão LGBT, a questão das mulheres, a gente precisa... Bom, eu não usei o meu tempo para falar do meu plano de governo, porque eu preferi dar uma satisfação, porque eu não tinha assinado a carta. Mas eu convido todas e todos a nos acompanharem pelas redes sociais, eu e o meu vice Salsa, que está ali, e a gente está no Acreditar e Organizar nas redes sociais. Com relação à saúde, o que a gente precisa é desencaixotar as questões públicas. Saúde não é uma caixinha isolada. Ela está relacionada a esporte, como algum de vocês disse, mas ela está relacionada a muitas outras questões. Então, a saúde preventiva e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que se mostrou durante a pandemia o salvador da pátria, porque senão a gente teria muitos mais casos de vítimas fatais por conta da Covid, né? Então, o que a gente traz como proposta é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde e a questão da saúde preventiva e a integração e territorialização das nossas questões. A gente tem que pensar isso de forma integrada, de forma territorializada. Por que eu digo isso? Tem uma coisa importante que vocês podem ver na nossa proposta de governo e a gente está apresentando ao longo da campanha, que é o nosso tripé. Como que é o nosso tripé? Ele é formado pelas nossas propostas, os nossos compromissos iniciais que estão na nossa proposta de governo. E ele é formado pelo servidor e pela servidora pública, que são a base de tudo que a gente precisa do poder público. Não é o prefeito ou a prefeita que faz o atendimento ali. Quem está direto com a população é o servidor e a servidora. E a gente vai contar com eles porque a gente não tem favores políticos. A gente não vai ter indicações políticas para os nossos cargos de chefia. A gente precisa de líderes. Ao invés de reduzir comissionados, a gente quer o número de comissionados, mas que sejam líderes e estejam à frente, de fato, do que a gente precisa para a cidade, que é melhorar o serviço público, que muitas vezes não é através de obras. É através de contratação de mais funcionários, é através de melhoria nos sistemas. E a gente tem também a questão da participação popular que a gente vai estruturar na nossa gestão. A gente pode falar mais sobre isso depois. O tema é desdobramentos da Covid-19. Excelente tema, fundamental, porque a gente está passando por um momento histórico, né? O prefeito atual teve essa questão na sua gestão e todos que estão aqui se propondo sabem desse desafio gigantesco que é administrar uma cidade no pós-Covid. E por quê? Porque vai diminuir a arrecadação, né? Empresas faliram, muitas pessoas ficaram desempregadas e essas pessoas vão recorrer aos serviços públicos enquanto estavam, por exemplo, podendo recorrer aos serviços privados. Pais que estavam com seus filhos matriculados em escolas particulares vão ter os seus filhos nas escolas públicas. Pessoas que podiam pagar planos de saúde vão estar no SUS, vão estar dependendo da saúde pública. E aí, como é que funciona? A gente vai ter
menos recursos, a gente vai ter uma maior demanda. Como que a gente vai decidir quais serão as prioridades? Porque não tem mágica, tem decisão política. E de que forma nós vamos fazer essa decisão política? Com vocês, porque a gente vai estruturar a participação política. A participação política hoje, ela é uma piada. Ela não é realizada de fato. O Complan, conselho do qual eu fui membra, ele tem suas reuniões, por exemplo, quinta-feira de manhã, se não me falha a memória. Quem é que pode participar das reuniões do Conselho Municipal de Planejamento Territorial e Ambiental da cidade, que tem decisões tão importantes? Quem pode participar é patrão. A população, que é quem sofre as consequências do que é decidido lá, não está podendo participar. Isso é uma vergonha. As reuniões dos conselhos municipais têm que ser realizadas no período noturno. Nessas reuniões, a gente tem que ter suporte para crianças, senão a gente dificulta a participação das mulheres, porque a gente sabe que o cuidado com os filhos, o cuidado com o lar, recai sobre as mulheres. Infelizmente, isso não deveria acontecer. Né? Isso deveria ser dividido. Não existe essa do marido ajudar a esposa com as tarefas domésticas. As tarefas domésticas deveriam ser de todos que na casa habitam. Então, a gente sabe que as mulheres são sobrecarregadas, não podem participar desses momentos decisórios e acabam não tendo a sua opinião tão importante levada em consideração na hora das decisões políticas. Isso precisa acabar. Então, com uma prefeita mulher, a gente vai ter essa chance também de metade da população ser ouvida. E não só. Pessoas com deficiência, LGBTs, negras e negros, essas parcelas da sociedade estão esquecidas. Nesse momento, as opressões vão se aumentar. Então, a gente precisa, de fato, de uma estruturação verdadeira da participação popular. A gente tem, ao alcance das nossas mãos, celulares que podem nos auxiliar enormemente nas nossas decisões políticas, e é assim que a gente vai fazer. Então, convido todas e todos a conhecer. Então, Lívia mais Salsa, voto 50.